Pode tomar o seu lugar. A gente fica muito honrado com o convite e o convite de ser próximo, André. Isso que é o mais importante, porque às vezes nós somos convidados para ir a outras igrejas, mas o mais importante é que nós somos próximos, que nós estamos juntos. E o que eu peço é que Deus possa nos abençoar mais ainda. Eu estava sentado e estava pensando, louvamos, ceamos, celebramos o Senhor, honramos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Que Deus tem de melhor para nos dar ainda? Que Deus tem de melhor ainda? Mas como nosso Deus, Ele sempre nos surpreende, então, com certeza Deus nos surpreenderá. Amém? Estou aqui com minha querida esposa Débora, minha companheira. Fica de pé aí para todo mundo ver que você é bonita. Muito linda. Vamos fazer 33 anos de casado. Quando eu casei com ela, eu não pensei que ela ia ficar tão bonita, não. Porque dizem que depois não fica tão bonita quando casou, mas cada vez está ficando mais bonita, e isso é muito bom. 33 anos, e hoje também é um dia muito especial para a minha vida. Não estou lá na igreja, mas hoje eu estou completando 23 anos de pastor. 23 anos que fui ordenado ao ministério pastoral. Então, uma data muito boa para nós celebrarmos com gente próxima, né? Com gente que a gente ama e ama mesmo. Muito bom. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra simples, porque o nosso problema é que nós nos enrolamos nas coisas simples. Às vezes nós nos complicamos com as coisas simples, porque queremos saber coisas tão novas, coisas tão assim tremendas, e esquecemos algumas coisas que são muito básicas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, e um texto que você conhece bastante, versículo 16. Que diz assim, versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Senhor Jesus Cristo, sabemos que o Teu Espírito é presente, abundante, se manifesta em nossas vidas, e agora, Senhor, queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos coisas que Tu tens para nós, para que a nossa vida seja vivida num nível de vida de excelência, Senhor. Senhor, que todos nós tenhamos agora as nossas mentes cativas a Ti. Senhor, que todos nós tenhamos o nosso coração aberto, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração, para que a Tua palavra caia numa boa terra, Senhor, e frutifique conforme a Tua vontade. Senhor, é o que eu te peço no Teu nome. Amém e amém. Eu queria começar assim, falando a respeito um pouquinho da situação do Evangelho nos nossos dias.
Nós estamos vivendo dias em que o Evangelho ele é pregado, ele é vivido de uma maneira muito descontraída. Nós temos que ser descontraídos, porque quando nós vamos na casa do nosso Pai, nós não somos visita, é a casa do nosso Pai. Então, na casa do nosso Pai, nós somos descontraídos. Mas no sentido de descontraído, de não ter um compromisso muito sério com aquilo que Deus está esperando das nossas vidas. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho, às vezes ele é muito mais pregado ou vivido de uma maneira divertida do que levar as pessoas a se comprometerem com os princípios de Deus. Claro que nós temos que ter uma comunicação boa e devemos ter. Uma das coisas que no Instituto Haggai eu dava aula era de comunicação, no sentido de comunicar bem o Evangelho para que as pessoas entendam, porque infelizmente as igrejas às vezes têm uma linguagem que as pessoas não entendem. E as pessoas, como no dia de Pentecostes, chegaram para os discípulos e perguntaram: o que está acontecendo? Mas eles tinham resposta para dar e disseram o que está acontecendo. E nos nossos dias, nós estamos um pouquinho perdidos. As pessoas passam por nós e às vezes não entendem o que é o Evangelho. Nós temos vivido dias onde as pessoas vivem o cristianismo, vivem o Evangelho em busca de alegria. E é claro que Deus é a nossa alegria, mas será que esta é a razão da minha vida no Evangelho, ser alegre? Porque lá no mundo, por mais que as pessoas digam, as pessoas têm alegria no mundo. Eu esse ano completei 60 anos, nem parece, tenho cara de 80, mas tenho 60. Eu nunca vivi no mundo. Toda a minha vida foi na igreja, 57 anos na Nova Vida, nunca fui de outra igreja, sou plantado na Nova Vida, cresci na Nova Vida, conheci minha esposa na Nova Vida, casei na Nova Vida, tenho filhos na Nova Vida, tudo Nova Vida. E não me arrependo, ainda tem essa, não me arrependo. Mas a gente sabe que o mundo dá alegria. E às vezes as pessoas procuram o reino de Deus numa troca de alegria, isso é, lá eu teria alegria, então vou ter alegria aqui também. A alegria que Cristo nos dá é uma consequência de um processo de transformação que aconteceu na nossa vida, e não uma alegria por causa de coisas. Hoje nós vivemos um tipo de evangelho em que os princípios foram colocados de lado. Não se funciona com os princípios, se funciona com as vontades, com o que a gente pensa, com as nossas estratégias. E muitas das vezes, para que a gente tenha um pouquinho de sucesso, ou alegria, ou sejamos prósperos, a gente pula o princípio, ou dá um ajuste no princípio. Em meio à igreja, os crentes de hoje, os cristãos de hoje, uma boa parte, não estou dizendo que são todos, são críticos. Às vezes eles entram na igreja não para cultuar, não para adorar, não para servir, mas já entram para criticar. Eu dei um exemplo no outro dia lá na igreja, que uma pessoa chegou para mim e disse assim: me disseram que você prega bem. Eu falei assim: mentiram para você. Aí ela falou assim: e eu vou na sua igreja, que eu quero ver se você prega bem mesmo, e no final eu vou te dar uma nota. Aí eu caí na realidade que é esse o espírito que existe em muitas pessoas, que estão criticando, são críticos, são descomprometidos, são desatentos.
A mente voa. Esquecem que o reino de Deus é tomado pela força. Isto é, eu tenho que estar com a minha mente voltada para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus está falando. Certa vez, Jesus estava falando lá com seus discípulos e João Batista pediu para que fossem falar com Jesus se ele era mesmo Cristo, se ele era mesmo o Salvador. E Jesus chegou e disse assim: olha, vá para João Batista e diga o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. E o texto diz que uma turba, uma multidão desordenada, se acotovelava, se espremia para chegar perto de Jesus e ouvir o que Jesus estava falando. E isso é importante, foi quando Jesus disse que o reino de Deus sofre violência constantemente e o reino de Deus é tomado à força. Isto é, nós temos que ser agressivos para ouvir a voz de Deus e não desatentos. Sem assim, não é implicância nenhuma. Quem já foi na promoção de aniversário do Guanabara? Só vocês? Dá, muita gente aí. Pessoal chique aqui, né? No outro dia eu perguntei isso lá na igreja, todo mundo levantou a mão, mas aqui não, aqui... Como que se consegue uma promoção do Guanabara? Pela força. Porque eles abrem a porta e... Você sabe que Jesus estava dizendo isso? O reino de Deus está aí. E tem pessoas que estão desatentos, criticando, falando uma coisa, preocupado com outras. Se eu reconheço que o reino de Deus é algo importante para a minha vida, o que eu faço? Eu corro em direção a Ele, luto por Ele. Eu vou ser agressivo, não é bater nos outros, mas agressivo no sentido de conquistar, de lutar. E hoje nós vemos dias que parece que o Evangelho perdeu isto, porque às vezes o Evangelho é mais um grupo social, e eu tenho que resgatar a minha compreensão do Evangelho pleno, o Evangelho completo de Jesus Cristo. E nesse Evangelho pleno, existe algo que é tremendo, que é a cruz de Cristo. Que eu diria para você que é a nossa fronteira, é o nosso ponto aonde nós mudamos a nossa vida, mudamos a nossa compreensão, mudamos aquilo que nós queremos, mudamos os nossos propósitos. As pessoas podem ser membros da igreja, mas não serão salvas, não serão cristãs, não serão filhos de Deus, se não passarem pela cruz. E o problema é que a cruz de Cristo é deixada de lado, a mensagem da cruz é deixada de lado e forma este grupo de pessoas críticos, desatentos, descomprometidos, que não lutam para que o reino de Deus seja implantado na sua vida. No cristianismo, a cruz de Cristo, ela representa o estar consumado, porque ali na cruz se consumou toda a obra redentora de Jesus Cristo por nós. Mas também na cruz começa algo novo, porque nós não vivemos na cruz. A cruz é a nossa passagem. Eu tenho que passar pela cruz, mas ninguém vive na cruz, porque 3 dias depois Jesus ressurgiu dos mortos e está sentado à destra do Pai, reinando, e nós que morremos com Cristo na cruz, agora nós vivemos com Cristo e temos a vida de Cristo.
Então eu tenho que ter esta visão do Evangelho como a vida além da fronteira da cruz. Mas a mensagem da cruz, ela tem que estar dentro de mim. Eu tenho que vivê-la, eu tenho que ser alvo dessa mensagem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: a mensagem da cruz é loucura para os homens, loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Essa alegria que nós vimos agora, as pessoas felizes, as pessoas transformadas, as pessoas ansiosas, veja aquela ansiedade de ter cada vez mais a presença de Deus, é resultado desse poder de Deus que é manifesto na mensagem da cruz. E eu queria primeiro falar algumas coisinhas a respeito do que essa mensagem produz em nossa vida. Por exemplo, Cristo na cruz nos proporciona cura para as nossas enfermidades. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário, Jesus estava propiciando para nós a cura das nossas enfermidades. Veja o que o profeta Isaías diz: no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Amém? Gente, eu posso ter até uma enfermidade, mas a enfermidade não me tem. Você entende isso? Nós podemos passar por enfermidades, mas a enfermidade não tem mais domínio sobre nós. Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele levou sobre o seu corpo as minhas doenças. Ele levou sobre o seu corpo as minhas enfermidades. As pregou na cruz. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Aqueles chicotes romanos tinham garras e arrancava a pele de Jesus. Jesus foi chicoteado. E isso era para quê? Para que a saúde de Cristo fosse ministrada à minha vida. E esta saúde para o meu corpo, essa saúde para a minha alma, essa saúde para o meu espírito. Que dentro do reino de Deus, na prioridade de Deus, Ele quer que eu tenha saúde do meu espírito, saúde da minha alma e saúde do meu corpo. Um dia posso ficar doente e morrer, mas o meu espírito saudável irá para a eternidade com meu Deus. Então Jesus promoveu na cruz do Calvário a cura. A mensagem da cruz fala de saúde, não fala de vidas dominadas pela doença. Quando nós, há bastante tempo, algumas pessoas aqui devem ter conhecido o pastor Antônio, que foi pastor da igreja em Maricá. Ele era da igreja de Niterói, ali do Fonseca, e ele foi diácono e depois foi pastor da igreja de Maricá. E ele estava internado, ele teve um tumor na vesícula, e eu lembro que numa quarta-feira, depois do nosso culto, eu fui visitá-lo. E chegando lá, ele era assim, uma pessoa muito extrovertida. A coisa mais assim, agora você imagina assim, nos anos 70, 80, os jovens com ele e ele fazendo louvor. Era algo tremendo, porque ele conseguia cantar e tocar tuba, corneta, trombone, porque ele cantava e ficava cantando aqueles corinhos antigos e pom, 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 pom. Não era instrumento, era o pom, 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 pom. E ficava, todos os instrumentos ele imitava. E era muito interessante, uma pessoa muito extrovertida. E naquela quarta-feira de noite, acabou o culto, eu fui lá no hospital visitá-lo. E ele vomitava com dor. E ele alegre e feliz. E ele dizia: eu morro, mas eu creio que Jesus continua curando.
É essa fé que nós precisamos ter, porque eu creio que na cruz do Calvário, Jesus levou as minhas enfermidades. De manhã eu tomo os meus remédios, peço a Deus, se eu tomar durante o dia, eu esqueço. Então o que eu faço? Eu tomo tudo de manhã. E peço a Jesus, que cada um tome o seu caminho. Que ninguém se perca e vá para o lugar errado. Mas tome o seu caminho. Mas eu creio que Jesus cura. Eu me lembro que também bastante tempo atrás, eu tive uma enfermidade no intestino, grave, e nessa época eu tinha uns 2 ou 3 pacientes com a mesma enfermidade, grave no CTI, um tinha falecido, e imagina você, com todo esse quadro, você receber que está com a mesma doença. E nesse mês, era o mês de junho, nós tínhamos separado fazer na igreja o mês de oração por cura divina. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, como que você vai orar pelos outros se você mesmo está doente? E eu lembro como eu fui curado. O pastor Valmir Cohen, que todos conhecem, ia ter um congresso, não sei se o pastor André lembra, que ele é jovenzinho, mas de pastores, que foi aqui em Alcântara, um congresso de pastores, e tinha reuniões, e eu vou ser sincero para você, eu sou um pastor que eu não gosto muito de reuniõezinha não, cansa, muita reunião, como que vai ser o congresso, e sempre tinha uma coisa que eu não ia, e um dia o pastor Valmir chegou para mim e falou assim, Marcos, você tem que ir, aquele jeito dele, você tem que ir, esperamos você. E nós estávamos de mudança em casa, e de repente eu parei e falei assim, eu vou lá. Cheguei na igreja, a igreja era lá em Santa Bárbara, e não tinha ninguém na igreja, e eu fiquei lá sentado, e fiquei, depois apareceram 3 pessoas, que são pessoas que você conhece, pastor Valmir, um outro pastor, que eu também não sei quem é, pastor Luísio, e conversamos e oramos. E um dia eu estava assim orando com o pastor Valmir, eu falei assim, nunca vi o pastor Valmir orar assim tão fervorosamente, olha que ele me conhece desde eu pequenininho, e eu nunca vi assim, e o pastor Aloísio também, e eu fiquei aquele negócio assim, Aloísio está sabendo o que eu tenho, e por isso que ele está orando por mim. E no dia seguinte tinha um encontro de mulheres que a Luziânia ia falar, e a Luísio foi, e eu perguntei a Luísio, e aí, falaram alguma coisa com você de mim? Não sei o quê. Aí eu contei o caso para ele, em 30 dias eu fiz um novo exame, e o radiologista falou assim, você não tem nada, rapaz, é raro, vai pegar seu exame antigo. E eu mostrei, e ele falou assim, realmente você não tem mais nada. Aí veja, uma situação em que eu fui curado, e outra que eu estou sendo curado por remédio. Mas o mais importante é que eu sei que na cruz Jesus levou as minhas enfermidades. A mensagem da cruz diz que sobre ele foram lançadas as minhas doenças. Segundo, Jesus Cristo na cruz do Calvário tomou sobre si as maldições da minha vida e promoveu a libertação da minha vida. Eu sou liberto. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais eram da Assembleia de Deus. Eu fui apresentado na Assembleia de Deus do Fonseca pelo pastor Lourenço Olson. Depois começou a Igreja de Nova Vida, com 3 anos. Minha mãe foi para a Igreja de Nova Vida, passou um tempo, meu pai também foi. Tudo isso daí, mas olha só, um dia eu tomei a minha decisão. Um dia eu resolvi passar pelas águas batismais. Sabe por quê? Porque eu estava livre da maldição do pecado. Hoje as pessoas vivem debaixo da maldição. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, diz, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar.
Veja, ele se tornou maldição em nosso lugar. E isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse a mim e a você, aos gentios em Cristo Jesus, e recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. O pecado, a desobediência a Deus abriram para o homem a porta para as maldições, para a opressão, para o domínio do mal. O homem vive escravizado pelo pecado. Nós vemos na sociedade, nós vemos no nosso país como que o homem está escravizado pelo pecado de todos os tipos. Aí a gente diz assim, porque o nosso país é de terceiro mundo. Você viu agora, lá no estado de Nevada, em Las Vegas, uma coisa terrível acontecendo. Nós vemos coisas na Europa acontecendo. Nós vemos no mundo inteiro a promiscuidade, a deturpação do sexo, a corrupção do poder. Nós vemos, infelizmente, até mesmo no meio religioso, muitos líderes se vendendo, porque estão debaixo da opressão, do domínio do pecado. Mas Jesus Cristo se fez essa maldição. E hoje, nós que cremos em Jesus Cristo, podemos dizer: o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós pecamos, nós erramos, mas nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós participamos da ceia do Senhor. Quem é digno de participar da ceia do Senhor? Nós somos, mas o Senhor nos torna dignos, porque Ele tirou toda a nossa condenação. Ele nos colocou livres, livres para sentar à mesa do Senhor. O Senhor não está olhando o que eu fiz ontem, o que eu fiz anteontem. O Senhor está olhando o que Marcos vai fazer no futuro. Ele será um instrumento nas minhas mãos. Ele está olhando para você, olhando para o futuro seu. Ele não está preocupado com o seu passado, porque o seu passado Ele já redimiu. Às vezes nós humanos ficamos lembrando do passado dos outros. Tem pessoas, claro que a gente tem que dar o testemunho dos grandes milagres, mas você já viu que tem pessoa que gosta de lembrar o que era? O cara era macumbeiro, tomava sangue na cuia, que a cuia era a tampa da cabeça da pessoa. A igreja fica assim para ouvir o testemunho. Todo mundo gosta de ouvir isso. O homem ele gosta de lembrar da sua vida do passado, e Jesus está dizendo: o que eu quero fazer é algo tremendo na sua vida no futuro, porque você está livre da maldição do pecado. Terceiro, na cruz de Cristo, Cristo nos torna pessoas prósperas. Cristo nos torna pessoas abençoadas. O apóstolo diz em 2 Coríntios capítulo 8: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que eu e você fôssemos enriquecidos por sua pobreza. Amém? Quem deseja ser próspero aqui? Jesus Cristo se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. É porque nós não... Essa expressão evangelho pleno tem me sacudido. Porque depois de quase 60 anos, eu olho para trás e eu vejo que eu deixei de viver muitas coisas do evangelho pleno. E agora o que me resta é alertar as pessoas que vêm atrás de mim, que vivam esse evangelho pleno. Deus não quer que você seja milionário, mas Deus quer que você seja enriquecido. Enriquecido com o seu amor, enriquecido com a sua graça, enriquecido com o seu poder, enriquecido com o seu perdão, enriquecido também com as suas riquezas materiais, porque o reino de Deus precisa ser realizado.
Igrejas precisam ser levantadas, ministérios verdadeiros, fiéis à palavra de Deus precisam ser sustentados. E quem vai sustentar? Somos nós que seremos enriquecidos pela graça do nosso Senhor. Somos nós. Nós temos que começar a orar pelos nossos jovens, porque daqui a pouco grande parte das pessoas idosas vão estar aposentadas. Isso se aposentar. O problema é que a gente vai ficar idoso, sem aposentadoria e sem emprego, porque ninguém vai dar emprego para o idoso. Esse é o problema. Quem vai sustentar a obra de Deus? O que mais eu vejo são pastores falando assim: a crise chegou na igreja. Porque nós não fazemos valer a palavra de Deus. A crise pode estar em todos os lugares, mas nunca estará na casa do Senhor Jesus Cristo. Porque nós seremos enriquecidos por Jesus. Pastor André, pode projetar, pode sonhar, porque Deus vai te dar os recursos necessários. Ah, mas não vamos ter dinheiro. Deus vai fazer com que a nossa juventude, que os que estão vindo, sejam ricamente abençoados, para que haja sustento da casa de Deus, para que haja o fluir de recursos, e a palavra de Deus nunca deixará de ser pregada. Nunca deixará de ser pregada. Então, na cruz de Cristo está escrito lá: vocês serão prósperos pelo meu sacrifício. Jesus levou todo o espírito de pobreza e miséria da humanidade na cruz. Eu não estou dizendo que nunca vai existir pessoas pobres, mas sempre, pelo poder de Jesus Cristo, as pessoas serão libertas do espírito da pobreza. Do espírito da pobreza. Eu era jovem e na nossa igreja tinha um senhor que ele era gari. A gente guarda coisas, né? E ele era gari. E o que esperar de uma pessoa gari, que é gari? Um homem fiel a Deus. Um homem fiel no seu dízimo, fiel nas suas ofertas, fiel nas atividades da igreja, nas obras da igreja, né, porque tinha que, era lajes, obras, muros, estava lá. E eu era líder da juventude, e ele convidou os jovens para a inauguração da sua casa. Casa de alvenaria, laje, telhado, bonita, com jardim. Sabe por quê? Ele continuou sendo gari. Aos olhos, continuou sendo próspero. Sabe qual era a diferença? Pobre, sabe qual a diferença? Era próspero. Não pense que a prosperidade vai ser você ganhar milhões. A prosperidade vai ser você ser abençoado com aquilo que Deus te dá todos os dias. Com o que Deus te dá todos os dias. A palavra de Deus diz que aonde nós colocarmos as nossas mãos, nós seremos bem-sucedidos. Então eu tenho que crer. Ah, pastor, eu vou ser um engenheiro. Não, de repente você vai ser um pedreiro, e sempre um pedreiro. Mas será um pedreiro próspero. Um pintor, ou de quadro, de parede, né? Quando fala pintor, a gente não sabe. Mas será próspero. Um mecânico próspero. Às vezes a gente acha que tem que ser médico, que tem que ser engenheiro, que tem que ser advogado. Tomara que os nossos jovens estudem e se formem numa faculdade, mas o mais importante é que aquilo que eles estiverem fazendo sejam bem-sucedidos, sejam prósperos e enriquecidos no Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto: na cruz, Jesus nos liberta do pecado. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Hoje nós temos muitas religiões, nós temos muitos deuses.
Eu fui na semana passada eu peguei uma maratona, gente. Eu falei assim, caramba, eu estou ficando velho e cansado também. Eu preguei quinta-feira na igreja, sexta-feira nos casais, sábado no encontro de solteiros da Metodista, domingo de manhã e domingo de noite na igreja. 5 seguidos. Falei assim, o velhinho ainda está bom. Tem jovem aí, não o seu pastor, mas tem jovem aí que só vive caindo aos pedaços. Mas eu estava lá na igreja metodista, falando sobre as escolhas da vida, falando sobre escolha, sobre como que nós vamos, assim, escolher as coisas da vida, porque as nossas escolhas é que vão determinar aquilo que nós somos. E a primeira coisa que eu falei para eles foi assim, olha, você tem que escolher um Deus. Tem que escolher um Deus. Você sabia que para tudo, um Deus tem que ser escolhido. Escolha bem, mas um Deus tem que ser escolhido. Por isso que nós ouvimos no trabalho, todo mundo tem que ter religião. Quando alguém está lá aprontando, o que a pessoa diz? Falta uma religião. Porque, por incrível que pareça, existem pessoas que têm o seu Deus, que não é o nosso, e que vivem uma vida assim, equilibrada, quietinha. Uma médica que trabalha comigo, a minha assistente, toda a família dela é espírita, toda. E é uma família tranquila. Agora vai ter problema, porque eu estou tratando do avô, de 90 anos, e ele chegou e disse assim, qual a religião do Dr. Marcos? Ele é evangélico e é pastor evangélico. Aí ele falou assim, sua avó vai ter um problema sério comigo, eu vou para a igreja dele. Eu vou para a igreja dele. Mas é uma família que escolheu um Deus e está vivendo, vamos dizer assim, bem. Quantos vizinhos seus estão vivendo bem? Quantos vizinhos seus não brigam com a esposa, cuida bem dos filhos, são pessoas honestas, estão nas suas religiões? Eu estava falando, escolha um Deus. Agora, se você quiser ter perdão de pecados, se você quiser viver a vida eterna, se você quiser viver uma vida além da vida deste mundo, escolha Jesus Cristo. Você pode escolher um Deus que te dê tranquilidade aqui na terra. Você conversa com os budistas. Oi, tudo bem, tudo bem. Se a gente pisa no pé do crente, o crente quase bate na gente. Pisa no pé do budista, não há de quê. Pisa o outro. E vai dizer que eles não são tranquilos. Agora, nós não estamos falando de tranquilidade terrena, nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de perdão de pecados, e só Jesus Cristo na cruz do Calvário é que promove, que nos oferece, que nos possibilita, que é capaz de perdoar os nossos pecados, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos, puros como a neve. Não importa se você foi homossexual, prostituto, bandido, não importa o que tenha sido, quando você se encontra com Cristo, sua vida é restaurada, seus pecados são redimidos e você passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque na cruz de Cristo há o poder transformador, ali a transformação. Por isso que no início eu falei, nós não vamos fazer isso aqui porque senão a gente estaria imitando uma igreja que a gente não pode dizer o nome, mas você com certeza sabe. É botar uma cruz e como se fosse uma porta e ter que passar pela cruz. Não tem nada disso. O importante é eu crer na mensagem da cruz,
a mensagem da cruz ser a minha experiência, mas aí eu digo para você, não é o seu ponto final. Não pense que na mensagem da cruz está tudo resolvido para você, porque aí você rompeu esta barreira, você rompeu esse limite. O poder transformador de Jesus Cristo é para que você agora viva e viva em abundância. Viver o Evangelho é passar pela cruz. Eu gosto da mensagem da cruz e o Evangelho não existe sem a mensagem da cruz. Mas de que adiantaria nós termos a mensagem da cruz se não tivéssemos a mensagem da ressurreição? Na cruz os meus pecados foram perdoados. Na cruz eu fui liberto da minha condenação. Na cruz eu sou curado das minhas enfermidades. Na cruz eu estou sendo transformado. Mas na ressurreição de Cristo, eu vivo a vida abundante que Cristo tem para mim. Eu começo a desfrutar desta vida após a cruz. E é interessante que quando veio, Jesus morreu, passaram-se alguns dias, Jesus conversou com seus discípulos, disse para eles ficarem em Jerusalém, para eles ficarem lá até que fossem cheios do Espírito Santo e pudessem entender o que aconteceria. E depois que o Espírito Santo foi derramado, depois que o Espírito Santo veio sobre eles, eles mesmos ficaram assim, sem entender muito, e viram aquelas pessoas em Jerusalém, querendo saber o que estava acontecendo. E o que Pedro pregou? Eu sou uma pessoa que, se você me convidar para pregar todo dia, eu vou aceitar, que eu gosto. Primeiro ia ser dia 29, né? Eu estava no carro quando eu li do pastor André, dia 29, imediatamente eu respondi. Depois eu lembrei, meu Deus, dia 29 eu não estou aqui. Porque eu gosto. Eu acho que eu não nasci para ser pastor. Acho que eu nasci para ser pregador. Que a gente prega, vai embora e deixa o problema aqui. O pastor cuida de problema, o pregador vem, abençoa e vai embora, né? Não fica resolvendo problema de igreja. Mas Pedro começou a pregar. É bom a gente preparar uma boa mensagem. Eu falo para os homens da igreja, olha só, prepare, porque primeiro, eu tenho que valorizar que você saiu da sua casa, que você gastou dinheiro, que você está cansado, que você mesmo de carro gastou seu combustível, você veio para receber uma palavra. Eu tenho responsabilidade em te dar a palavra de Deus. Eu não posso subir aqui e te dar qualquer coisa. Eu tenho que ter essa responsabilidade. E Pedro chega para aquela multidão, no versículo 22 do capítulo 2 de Atos, diz assim: israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmo bem sabeis, este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Bom, a mensagem da cruz, porque isso já estava predito. Mas quando chega no versículo 24, Pedro fala assim: contudo, eu lá com os homens da igreja, eu falo assim, vocês têm que, no texto, procurar palavras conectoras. Às vezes é um se, então, aqui olha, contudo. Essa palavra é o que dá o sentido desta mensagem. Porque Pedro disse a respeito do sacrifício. E poderia parar ali. Mas ele diz assim: contudo, embora tenha acontecido tudo isso, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A mensagem da cruz não é uma mensagem de morte, a mensagem da cruz é uma mensagem de ressurreição.
Muitos gostam de carregar um Jesus Cristo morto, pendurado. Mas a mensagem da cruz é uma mensagem de ressurreição. E para que a gente encerre, veja, a palavra de Deus, você sabe que Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus. A palavra, o Verbo foi proferido, isso é, os profetas anunciavam os propósitos de Deus, o que o apóstolo Pedro falou. A palavra foi encarnada, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra foi crucificada, Jesus foi crucificado, ele precisava morrer, mas a palavra ressurgiu. Então as promessas do reino de Deus não ficaram na cruz, não ficaram no sepulcro, as promessas do reino de Deus estão disponíveis para mim e para você. Se você entrou aqui triste, destruído, zangado com a vida, saiba de uma coisa, Deus tem promessas maravilhosas para você, promessas de transformação. Sabe por quê? Porque aquela palavra crucificada, ela ressurgiu. Jesus, o Verbo que crucificaram, ressuscitou dos mortos, vive à destra do Pai, reinando com poder e glória. E essa palavra que ressurgiu tem vida dentro de mim. A palavra é vivificada. O que você está ouvindo hoje pode ser uma palestra, pode ser uma mensagem, você nunca mais lembrar. Mas se você permitir que o Espírito Santo a torne viva dentro de você, a sua vida será transformada, sua vida mudará. A mensagem da ressurreição, ela está na mensagem da cruz. Jesus não morreu para que nós vivêssemos dentro das igrejas chorando, tristes e sofrendo. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou para que nós tivéssemos a vida abundante que Ele tem para nós. E é essa vida que Jesus te oferece hoje. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E nesse momento eu queria que você pensasse na sua vida. E como nós somos tentados a pensar somente as coisas que nós queremos, eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo sonde o seu coração. Eu não sei que tipo de vida você está levando. Não sei. Mas uma coisa eu tenho plena convicção: Jesus quer mudar a sua vida. Existem pessoas aqui que estão cheias do Espírito Santo. A gente percebe. Sabe quando você percebe algo quente, que fica como se estivesse a temperatura subindo? A gente percebe que existem pessoas cheias do Espírito Santo, mas também pessoas vazias, pessoas que talvez entraram aqui sem saber muito o que fazer da sua vida. E eu queria dizer para você: escolha Jesus Cristo como Deus da sua vida. Escolha Jesus Cristo como Deus da sua vida. Talvez os problemas estejam te assolando. Na cruz, Jesus pendurou os nossos problemas. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. Ele dá do seu Espírito para que a gente viva a vida que Ele tem para nós. É impossível por mim mesmo eu viver esta vida, mas Jesus dá da sua vida, dá do seu Espírito e faz com que essa vida brote dentro de mim. Eu queria orar por você. Primeiro eu quero orar por você que diz assim: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero dar a minha vida para Cristo. Eu quero ter esse encontro. Essas simples palavras me
me convencem de que não há outra maneira de se viver a eternidade, livre do pecado, livre da maldição, livre da morte, livre das doenças, livre de todas as coisas, sem a presença de Cristo na minha vida. E eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, e eu quero orar por você. Você diz assim: pastor, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Você que está em cima, você que está aqui embaixo, fique de pé no seu lugar e diga: a partir de hoje a minha vida será uma vida diferente. E eu quero orar por você. Que Jesus te abençoe. Jesus está vendo a sua atitude lá atrás. Mais alguém? É dizer que eu não quero mais os deuses deste mundo, eu quero viver para Jesus Cristo. Eu quero ter a alegria verdadeira. Não deixe passar as oportunidades da vida. Não deixe passar. Não deixe. Não deixe para amanhã. Não diga assim: isso pode ser depois. Ah, pastor Marcos, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque hoje não está em jogo a sua vida terrena, está em jogo a sua vida eterna. E eu convido você. Tem mais alguém? Fique de pé no seu lugar. E eu quero orar por você. Eu não sei como se faz aqui, mas eu gostaria que uma das pessoas estivessem aqui, que fosse orar com os nossos 2 jovens. Nós temos 2 jovens lá atrás. Estejam com eles. Temos uma jovem, um jovem lá atrás. Alguém lá? Temos lá um rapaz. Tinha mais outro. A mensagem de Cristo não tem mistério. É simples assim. Tem mais alguém? Saia do seu lugar. Coisa tão simples, que muda todo o cenário da sua vida, não da terra, mas da sua eternidade. A eternidade com Deus. Que bom ver vocês aqui. Muito bom. Vamos aplaudir com alegria. Dar glórias ao nosso Deus. Vamos deixar o Espírito de Deus agir. Deixa o Espírito de Deus agir. Aqui. Mais alguém? Vem aqui à frente. Você sabe que mesmo eu nascendo num lar evangélico, um dia eu fiz isso que vocês estão fazendo. Eu fiz isso. Eu lembro. E eu disse: eu tenho que dizer alguma coisa para essa sociedade que eu pertenço a Jesus Cristo. Mas alguém vem aqui à frente. Senhor Deus, Tu estás vendo essas pessoas. Oh, Jesus, Tu estás vendo essas pessoas.
Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando, se você vier aqui à frente, não tem problema. Estenda as suas mãos. Clame a Deus. Agora olha só. Não vamos fazer aquela oração lenga-lenga, não. Eu queria que você clamasse a Deus pela vida dessas pessoas. Clame a Deus. Clame a Deus. Oh Jesus, peça ao Senhor Jesus Cristo. Coloque estas pessoas diante do Senhor, porque elas agora são responsabilidade de vocês. Responsabilidade de vocês. Aleluia, aleluia. Que haja cura no nosso meio. Que haja cura. Você que está vivendo uma enfermidade, seja curado no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Você que está amarrado, oprimido, seja liberto. Liberto no nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos ao céu. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Quebra as maldições, Senhor. Quebra, Senhor Jesus, todo espírito de pobreza, de miséria. Enriqueça o teu povo, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, glórias a ti, Senhor. Aleluia. Pastor André. Vocês que estão aqui na frente, queria que vocês repetissem essa oração. Eu vou falar essa oração e vocês vão repetir essa oração
E toda a igreja vai repetir junto com você essa oração. Amém? Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito, eu retorno para os teus braços. Toma-me em tuas mãos, me perdoa pelos meus erros e faz tudo novo na minha vida. Muda a minha história, porque eu quero morar contigo para todo sempre. Amém e amém. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero Pai, Senhor, nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos viver a simplicidade do teu evangelho. Nós queremos aditivos, não queremos adicionar nada, não queremos subtrair nada, Senhor. O que nós queremos, Deus, é viver o teu evangelho. O que nós queremos é passar pela cruz. O que nós queremos, Senhor Jesus, é morar contigo para todo sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, pastor Marcos. Eu gostaria de convidá-los aqui, gostaria de convidar os pastores. Nós não podemos terminar esse culto sem orar por eles, sem agradecer a Deus pelos 23 anos de ministério, sem cantar parabéns no final. Venha cá, pastores, venha cá, pastores, assume logo, vem. Cadê o pastor que está lá fora? Vem cá, pastor, vem. É com você mesmo, meu filho, vamos. Bem, Senhor, nós vamos para cá, vamos abençoar essa igreja, vamos abençoar essa família. Deus, muito obrigado, Pai. Nós não temos o que dizer, Senhor, se não te agradecer pela vida do teu filho. 23 anos, Deus, dedicados ao teu ministério. 23 anos, Senhor Deus, vivendo para ti, entregando, Senhor, a mensagem que é recebida de ti, Senhor. Por isso, Pai, venha restaurar, Deus. Venha restaurar, Senhor Deus, as sandálias dos pés. Venha restaurar, Senhor Deus, a caminhada dos teus filhos. Venha, Deus, renovar as vestes, Senhor Deus.
para mais e muito mais anos, Deus, nesta caminhada, Senhor Deus, para que eles possam ser levados, Deus, ainda no alinhamento com o Teu Espírito, aonde o Senhor os levar, que não falte fôlego, que não falte força, que não falte vigor, Senhor, que não falte ânimo, porque Tu és aquele que nos supre em tudo, Pai. E nós Te pedimos, Pai, que da mesma forma o Senhor nos abençoa através dessa família, nós também abençoamos essa família através daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E isso nós fazemos em Teu nome. Amém e amém. Amém. Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Se depois você quiser vir cumprimentar o pastor, fique à vontade.